na nossa sociedade atual, né, o luto pela perda de um animal, ele não é tão valorizado. Então, acontece, né, pode acontecer, eu já tive esses relatos em consultas, das pessoas banalizarem o sofrimento alheio do luto das pessoas. Por exemplo, a pessoa perde o cachorrinho ou perde o gatinho e os próprios familiares falaram, nossa, que bobeira, você está sofrendo isso tudo, não tem necessidade, ou exagero, né? Pela pessoa, ela está ali naquele processo de luto pelo animalzinho dela. E isso, gente, é muito delicado, porque se a pessoa ela não viveu luto, ela não sentir aquele processo, né? Ela não absorver aquele sentimento e curar ele, isso pode virar uma doença emocional depois, né? Aí pode vir depressão, pode vir síndrome do pânico, várias alterações emocionais, porque a pessoa ela não teve aquele tempo de viver o luto daquele animalzinho que ela tanto amava. E a verdade é que a dor da perda de um animal, ela é tão intensa quanto a perda de um ente querido. Ainda mais se esse animal ele é inserido na família como um ser especial ali, né? Ele é visto também tão importante quanto um ente querido humano. E hoje em dia as pessoas elas banalizam isso, né? E a gente tem que ter essa empatia, tem que ter essa compaixão com uma pessoa que perdeu um animalzinho, porque é o momento que ela está sofrendo, né? É um momento ali que ela está passando por dores profundas, e se a pessoa menosprezar isso, piora ainda mais a dor dessa pessoa que está passando por esse processo. Então a gente tem que ter respeito e compreensão, sim, nesse momento super delicado. E afinal, né, o que é o luto? O luto, ele é uma resposta emocional e psicológica à perda. Então, acontece uma perda de um ente querido, ou acontece a perda de um animal querido, né? E aí acontece uma série de reações ao mesmo tempo, emocionais e psicológicas. E o luto, ele é um processo natural que ajuda a gente a integrar e aceitar a ausência física daquele ser que a gente tanto ama. Por isso que viver o luto é fundamental, para que a gente possa depois conseguir transformar essa dor em paz e gratidão e seguir a nossa vida em frente, nessa nova realidade. Quando a gente fala, né, sobre o luto, muitas vezes a gente pensa só na dor, né, na perda que nós humanos nós sentimos. Só que quando a gente reconhece, né, isso, muda o nosso olhar sobre o luto. A gente começa a perceber que o luto ele é apenas uma fase e que a vida ela continua após o luto, né? Que é o que eu vou mostrar hoje aqui na aula, né? Como eu falei com vocês nos slides anteriores aí do que a gente vai ver, tá? E essa conexão entre humano e animais, né? Entre nós e os nossos cachorrinhos, entre os nossos gatinhos, ela é muito além do físico. É uma troca constante de energia, de emoções, né? E de intenções. E essa conexão é uma das razões pelas quais é tão importante para nós, tutores, estarmos sempre bem conosco, né, com nós mesmos, nesse processo de luto. Então, por exemplo, eu sei que não é todos vocês, tem gente que só tem um cachorro, uma cachorra, e tem gente que tem mais animais. Então, quando acontece de você, né, que tem mais animais, um dos seus animais falecer, morrer, você vai viver aquele processo de luto pelo seu animalzinho, os outros cachorrinhos da casa, eles também entram nesse processo de luto, né? Porque o cachorro e o gato, eles conseguem sentir as nossas vibrações, eles conseguem enxergar como é que está o nosso emocional, e quando a gente está por esse processo, eles também sentem isso. E é mais um motivo para a gente estar bem, para a gente conseguir encarar, né, viver esse processo do luto e encarar ele com muito carinho, para você conseguir aceitar e curar esse luto. Porque aí você também vai estar ajudando o seu animalzinho a estar bem também. Porque quando a gente está para baixo, né, quando a gente está nesses processos mais depressivos, os nossos animais, eles captam também, eles começam a ficar depressivos. Eles captam esses sentimentos, né, essas vibrações, e com isso eles começam também a se desequilibrar. Então, é mais um motivo para quando a gente estiver nesse processo do luto, né, ser mais uma força para a gente sair o quanto antes disso, por conta dos outros animais que a gente tem, né, que eles também vão sentir essa energia nossa. E tudo está no todo, né? O que significa isso? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessas 4 imagens, né? O rapaz ali sentado, olhando ali para o pôr do sol, olhando para o horizonte, né? Esse marzão aí, com esse céu lindo, sol, né? O felino no meio da selva ali, correndo, né? Cheio de energia, e uma família com pets super felizes. Então, isso aqui, gente, é a compreensão de Deus, né? Então, Deus, ele é uma energia, né, primordial,
E Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Deus, ele está em cada detalhe da criação. Quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem, essa primeira imagem do rapaz que está olhando para o céu, né, para o horizonte, a gente olha como é que a força da natureza, né, o pôr do sol, isso demonstra a grandeza de Deus, que Deus ele está em todas as coisas, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Esse felino correndo aí no meio da savana, né, a gente vê a presença de Deus nesse animal, né, ali é Deus guiando a natureza, Deus está proporcionando instinto, agilidade, né, propósito para cada ser vivo. Então, esse movimento faz parte de um todo maior, onde a presença divina é a força motriz que harmoniza tudo. Quando a gente olha para uma noite estrelada, né, para o céu ali com uma lua cheia, ou no pôr do sol, a gente percebe o tanto que o universo ele é complexo, ele é vasto, ele é misterioso. E Deus, na sua infinita sabedoria e amor, ele está presente em todos os lugares. Toda essa grandeza da natureza é uma manifestação constante, né, da presença de Deus que envolve e sustenta tudo. Igual nessa imagem aqui dessa família com o cachorrinho. A interação entre os humanos e os animais, né, essa relação que nós temos com os nossos bichinhos, essa relação que nós temos com outros humanos, a relação que os animais têm com os outros animais, né, os outros animais da casa convivendo, também é uma manifestação do amor divino. E toda essa conexão profunda, ela nos lembra que nós todos estamos interligados. Nós fazemos parte de um mesmo todo. Né? E os pilares para ter harmonia, né, dessa grandeza, que seria Deus, é amor e compaixão. Tá? Então, por isso que tudo está no todo. Né? E todo está em tudo. E cada ser, cada momento, cada experiência que a gente vive com os nossos animais, que a gente vive nos nossos processos pessoais, tudo isso é uma manifestação do divino. E essa relação que nós temos com os nossos animais, gente, essa conexão, ela não se rompe com a morte. Então, essa é a primeira crença que eu gostaria de quebrar com vocês. O amor, a conexão, né, a ligação que a gente tem com os animais ou com outras pessoas, os nossos entes queridos, ela não se rompe com a morte. Então, Deus, ele está presente em cada detalhe, ele sabe de todas as coisas, né? E ele está cuidando também dos nossos animais e dos nossos entes queridos. Então, muitas vezes acontece, né, de ocorrer uma morte de um ente ou dos nossos animais, e a gente não entendeu o porquê, né? A gente fica ali quebrando a cabeça por que isso aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. Tá? Mesmo as coisas, as situações, as circunstâncias que a gente não entende, quando a gente tem fé no coração, a gente confia em Deus e a gente aceita, né? Porque os planos deles são maiores que os nossos, e um dia as coisas são reveladas para nós, do porquê que aconteceram de tal forma. E sobre a perda, né, que nós sentimos, esse sentimento de perder, né, quando a gente recebe essa notícia de luto, é um sentimento natural, né, do ciclo natural da vida. A gente tem que lembrar que a essência dos nossos queridos animais ou dos nossos entes, né, que foram embora, permanece no todo. A energia da vida, ela não dissipa após a morte. Essa energia, ela permanece, na energia ali daquele ser. O que acontece é que essa energia daquele ser, ela é apenas transformada. Então, essa energia ela é transformada e vai para uma outra dimensão, que não é essa dimensão nossa física, da matéria. Mas esse animal, essa pessoa não deixam de existir. Simplesmente, né, a energia deles é transformada para uma outra dimensão, que é muito além dessa dimensão física aqui que nós vivemos.